Queridos irmãos, queridas irmãs, minha amada igreja, que bom poder falar com vocês nesta quarta-feira, 6 de maio de 2020. Hoje nós vamos tratar com vocês dos obstáculos vencidos pela fé em Jesus. Leiam comigo o texto bíblico, que é a base da nossa meditação nessa quarta-feira, que está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Diz assim a palavra de Deus: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para aquele lugar, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele desse modo? Isto é, blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Queridos, Jesus está ali anunciando o reino de Deus, a multidão enorme, a porta da sua casa está tomada, dentro da sua casa tudo cheio, e de repente 4 homens não têm como entrar carregando, um paralítico em uma maca. Essa é a nossa história. Hudson Taylor, um missionário inglês batista, foi para a China. Seu chamado era para evangelizar no interior da China. Ele disse certa vez que o trabalho de Deus tem 3 estágios. Primeiro, impossível. Segundo, difícil. E terceiro, feito. E assim, Hudson Taylor realizou no interior da China uma grande obra de evangelização, anunciando Jesus. Há pessoas que desanimam e desistem logo à primeira dificuldade surgida. Mas vamos lembrar sempre dos 3 estágios da experiência de Hudson Taylor, um grande homem de Deus, missionário lá no interior da China. Os olhos da fé conseguem ver Deus em ação. Jesus acabou de curar um leproso, no texto que nós acabamos de ler, e voltou para sua casa em Cafarnaum.
Sabendo disso, uma multidão foi até a sua casa. Ali Jesus pregava a palavra de Deus, anunciava o reino de Deus, anunciando o evangelho do reino. Muitos afluíram para ali, para sua casa. Tantos que nem mesmo junto à porta havia lugar. Dentre tantas pessoas se acotovelando ali, impedindo definitivamente a entrada pela porta principal, destacamos um grupo de 4 homens carregando um paralítico. Então, nosso tema: a verdadeira fé não conhece obstáculos. A verdadeira fé não conhece obstáculos. Dizia um grande homem de Deus: um empecilho à fé é olhar para as circunstâncias e não para as promessas imutáveis de Deus. Isso, de fato, é um empecilho para a fé. Olhar para o que nos rodeia e não para as promessas imutáveis de um Deus todo-poderoso que cuida de nós. A fé remove os obstáculos físicos. Aqueles 4 homens tinham um propósito definido e não iriam desistir do seu propósito: apresentar diante de Jesus aquele paralítico. Então nós não devemos desistir, irmãos, diante das primeiras dificuldades, não. Nós não podemos desistir se nós somos homens e mulheres que temos fé no Deus Todo-Poderoso, que cuida de nós, que age em favor de cada um de nós, que age em favor da sua igreja. Eles carregaram numa maca, aquele paralítico. Aquele paralítico poderia ter morrido em sua casa, de velhice, sem nenhuma chance de se curar da sua doença, da sua paralisia, sem nenhuma esperança de andar novamente. Mas aqueles 4 homens tinham fé suficiente em Jesus para levá-lo até a presença do Cristo de Deus, e por isso o carregaram. O que eles fizeram? Se era impossível entrar pela porta, eles vão pensar numa alternativa, porque eles não vão desistir. Quando nós temos fé em Deus, nós não desistimos diante dos obstáculos. Guarde isso no seu coração. Eles desceram o paralítico, subiram o paralítico e abriram um buraco no telhado, e por ali eles desceram o paralítico. Não desistiram. Ninguém queria lhes dar lugar para passar. A fé remove os obstáculos psicológicos. Quando chegaram à porta da casa, estavam impedidos por uma multidão que lotava o interior, até a porta. As pessoas empurravam umas às outras. Quando queremos fazer alguma coisa boa, haverá sempre barreiras, impedimentos, críticas, uma série de obstáculos que nós não podemos deixar frustrar os nossos planos, nossos sonhos e nossos propósitos em Deus. Nós não podemos deixar o desânimo tomar conta e assumir o lugar da nossa confiança em Deus, por causa de críticas, por causa de gente contrária, por causa de gente que não acredita que a gente possa conseguir. Nós não podemos deixar. Terceiro e último, a fé remove a incredulidade do coração. Haviam escribas ali, tecendo covardemente às escondidas críticas ácidas e desprovidas de fé sobre o que Jesus fez no verso 5. Filho, os teus pecados estão perdoados. Quando essas críticas vêm em nós, irmãos, quando você quer realizar seus sonhos, seus desejos, seus planos diante de Deus, que vêm críticas de lá de cá dizendo que você é incompetente, incapaz, que você não consegue, não ouça. Olhe para o Senhor. Coloque seus sonhos, seus desejos, seus planos nas mãos do Todo-Poderoso, porque é Ele que vai te dar a vitória. Vá em frente. Se isso é para a glória de Deus, vá em frente. Conclusão. Jesus disse que se tivermos fé, que seja pelo menos o tamanho de uma sementinha de mostarda, iremos ver os impossíveis acontecendo em nossas vidas. Lucas 17:6. Aqueles 5 homens, eles foram recompensados.
os 4 damarcas e o paralítico carregado por eles. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. E depois diz: levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Imediatamente ele se levantou e saiu andando, e o povo adorou e deu glórias a Deus. Até os críticos deram glórias ao nome do Senhor. Então esse quadro ele é maravilhoso. Chega 4 homens que não pararam diante dos obstáculos, das dificuldades, carregando um paralítico. Mas eles vão até o final, porque o seu propósito, o seu plano, o seu sonho era que aquele homem andasse, tivesse uma chance. E quem poderia lhe dar uma chance era só Jesus. Eles não desistiram e foram e fizeram o que fizeram para levá-lo à presença do Deus vivo. Faça assim também com seus planos, com seus sonhos, com seus ideais, que se são para a glória de Deus, vá em frente, porque você vai vencer. Amém? Oremos. Amado Deus, em nome de Jesus, dá-nos força, Senhor, para rompermos e não olharmos para os obstáculos, mas olharmos para o Senhor. Ó Deus amado e santo, dá-nos fé, dá-nos força, dá força aos teus filhos, às tuas filhas, para que os sonhos de cada um deles, Pai, sejam realizados segundo a tua vontade e para a glória do teu nome. Faça com que eles consigam, Senhor Deus, ser bem-sucedidos nas suas empreitadas, olhando firmemente para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, que Deus esteja dando a vocês coragem, força, determinação e fé, para vocês não abrirem mão daquilo que vocês querem e esperam de Deus. Amém.